nossa trajetória frente à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaboti, disponibilizamos diversas atividades com o intuito de atender as famílias do nosso município, trazendo conhecimento, cultura, arte e esporte a todos que da assistência social necessitarem. Nesses últimos anos, realizamos diversas atividades de convivência e fortalecimento de vínculos, fazendo com que recebêssemos o Prêmio de Boas Práticas em Políticas Públicas por 2 anos consecutivos. Mesmo durante todas as adversidades que encontramos nesse ano de 2020, não deixamos de prestar nossos atendimentos. Esperamos que em 2021 possamos voltar às nossas atividades normais. Esses são os votos da equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaboti. Boa tarde a todos. Estamos dando abertura na 13ª Conferência da Assistência Social de Jaboti. Em decorrência da pandemia, estamos fazendo ela online. Boa conferência a todos. Que Deus abençoe. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a todos os organizadores da nossa 13ª Conferência Municipal de Jaboti. A nossa conferência da Secretaria Municipal de Jaboti esse ano está sendo efetuada de uma maneira diferenciada. Todo ano a gente faz a conferência aqui na sede do CRAS. Esse ano nós estamos online devido à pandemia, que nós estamos aí atravessando. Então ela será online e acessando a nossa página pelo Facebook. Qual é a importância de uma conferência? A conferência ela é um espaço amplo, ela é democrática, é coletiva, aonde a gente pode coletar opiniões, ideias, informações, e em cima de tudo isso podemos formar novas propostas. Essas propostas serão executadas durante nossos próximos anos. Qual a principal característica de uma conferência? É que ela reúne tanto governamental quanto a sociedade civil, e os dois podem estar executando as prioridades de uma política pública, uma melhor condições de vida para a nossa cidade, para nossos usuários. Agradeço a todos, Tenham todos uma ótima conferência. Oi pessoal, meu nome é Jaqueline, sou formada em Serviço Social e atuo no município como chefe do setor de política de assistência. No momento, estou como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, que é o conselho que está organizando essa conferência. No conselho, eu sou representante governamental. A troca do representante vai acontecer ao final dessa conferência. Eu quero agradecer aqui a todos os envolvidos para que essa conferência acontecesse. Aos conselheiros, a todos os funcionários da assistência social que se esforçaram através de visitas, pré-conferências. Nós tentamos fazer de um modo que a conferência conseguisse atingir o seu público-alvo, que são os usuários da política de assistência. Para isso nós fizemos visitas, o Luciano e a Aline fizeram visitas, fizemos pré-conferências e foi disponibilizado nas nossas redes sociais um questionário para avaliação e para que as pessoas pudessem propor ações e propostas para a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. As conferências de assistência social são espaços de caráter deliberativo que oportunizam o debate, avaliação e a proposição de novas diretrizes para a política de assistência social e o aprimoramento dos SUAS nas esferas de governo federal, estadual e municipal. Mas o que é o SUAS? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Assim como nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e funciona em todo o Brasil, nós também temos o SUAS. Vocês podem ver, todas as cidades dos municípios brasileiros existem um CRAS. Na nossa cidade, nós temos, além do CRAS, o CREAS. Então, as conferências
são esse momento que a gente tem para discutir a política do SUAS, para discutir, para ver onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar, o que o governo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, podem fazer para que a política seja levada a todos de quem dela precisar. Agora eu vou apresentar para vocês o tema da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social do município de Jaboti. A assistência social, direito do povo e dever do Estado, como financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Então, pessoal, o que nós vamos fazer durante essa gravação? Nós vamos destrinchar, nós vamos falar eixo por eixo, nós vamos explicar para vocês o que é cada eixo, para que vocês possam entender de maneira simples cada eixo e o que ele quer dizer. Boa tarde. Farei agora a leitura do Regimento Interno da 13ª Conferência Municipal da Assistência Social. Regimento Interno. 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Jaboti, Paraná. Capítulo 1. Do objetivo temário. Artigo 1º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, senhora Jaqueline Bárbara de Jesus Leal, e será realizada na data de 27 de agosto de 2021, sexta-feira. Artigo 2º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social foi convocada por meio do Decreto número 62, de 26 de julho de 2021. Artigo 3º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social constitui-se em instância que tem por atribuição a avaliação da política de assistência social e a definição das diretrizes para o parâmetro Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Artigo 4º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social tem por objetivo analisar, propor e deliberar com base na avaliação local, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado e eleger delegados para a Conferência Estadual da Assistência Social. Artigo 5º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social tem como tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, e está organizada em 5 eixos. Eixo 1. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Eixo 2. Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Eixo 3. Controle social, um lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Eixo 4. Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias socioassistenciais e de proteção social. Eixo 5. Atuação do SUAS em situação de calamidade pública e emergenciais. Capítulo 2. Da organização. Artigo 6º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pela presidente do CMAS. Artigo 7º. A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social deverá ser realizada a partir das seguintes etapas: divulgação prévia junto à população das etapas abaixo descrita, votação prévia através do questionário de avaliação e propostas disponibilizados em nossas redes sociais e enviados aos usuários da política de assistência.
Pré-conferência para discussão dos eixos e das propostas enviadas pelos questionários online. Visitas domiciliares aos usuários da política de assistência. Análise das questões pontuadas pela comissão organizadora. Cumprimento dos protocolos de cerimonial e aprovação do regimento interno. Transmissão da palestra magna. Transmissão da palestra magna a ser realizada exclusivamente através de plataformas digitais vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social de Jabuti, Facebook, em consonância às orientações do Conselho Nacional de Assistencial, CNAS, em virtude da pandemia do Covid-19. Esclarecimento de dúvidas e apontamentos após a palestra, em formato de perguntas e respostas via chat no Facebook. Se tais questões não forem sanadas ou esclarecidas, logo após a palestra magna, serão levadas para discussão nos grupos de trabalho. E se ainda assim persistirem, farão parte da pauta do Conselho Municipal de Assistência Social, reforçando assim o entendimento do controle social como processo e não evento específico. Capítulo 3. Da programação. Artigo 8º. A programação da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social ficará assim constituída. Abertura oficial da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Jabuti. Palestra magna. Exibição dos vídeos das visitas às famílias. Exibição das fotos das pré-conferências. Plenária final com a leitura das propostas enviadas e votadas na pré-conferência. Encerramento. Capítulo 4. Dos participantes. Artigo 9º. Representantes da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, todos os atores envolvidos na política de assistência social, subdivididos nas seguintes categorias: representantes governamentais, representantes da sociedade civil, considerando os seguintes segmentos: usuários e organizações de usuários, entidades representantes dos trabalhadores do SUAS, entidades ou organização de assistência social, convidados, participantes, parceiros da política de assistência social, indicados pelo Conselho de Assistência Social para participar da conferência com direito à voz. Parágrafo único. Dentre os convidados, deverá ser priorizado a participação de gestor da política de assistência social e demais políticas setoriais, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, representantes de organizações de trabalho do SUAS e de outras políticas que fazem interface com a assistência social, representantes de entidade e organização de assistência social, usuários da política de assistência social, representantes de organizações de usuários da política de assistência social, representantes de conselhos de políticas setoriais e defesa de direitos. Artigo 10º. São delegados natos, conselheiros tutelares e suplentes do Conselho Municipal da Assistência Social. Capítulo 5. Dos painéis e palestras. Artigo 11º. A palestra magna terá por finalidade promover o aprofundamento de questões pertinentes aos 5 eixos. Artigo 12º. A comissão organizadora terá como referência um relator que ficará responsável pela sistematização dos dados sobre o tema. Capítulo 7. Das propostas por eixo. Artigo 13º. As propostas serão previamente sistematizadas através da enquete e serão discutidas nos grupos de trabalho, com a respectiva indicação, seção para o próprio município, para o Estado ou para a União. Capítulo 8. Da plenária final. Artigo 14º. As deliberações na plenária final
serão definidas a partir das prioridades estabelecidas pelo grupo de trabalho, considerando os 5 eixos da conferência. Artigo 15º. As propostas de deliberação construídas pelo grupo de trabalho foram apreciadas e votadas pelos participantes das pré-conferências, visando a definição das deliberações finais que serão encaminhadas para sistematização pelo ente estadual. Artigo 16º. A plenária final deve resultar em um conjunto de, no máximo, 10 deliberações para o próprio município, 4 deliberações para o Estado e 4 deliberações para a União. Artigo 17º. O produto da Conferência Municipal será encaminhado para o Conselho Estadual e instrumento próprio. Capítulo 9. Da eleição dos delegados. Artigo 18º. A eleição dos delegados designará um representante e um suplente de trabalhadores para a política de assistência, conforme a Resolução número 04 de 2019 e 007 de 2021 do CEAS Paraná. Para participar da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social, que será realizada, a princípio, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, com a modalidade virtual ou presencial a ser definida e divulgada. Capítulo 10. Das disposições gerais. Artigo 19º. O presente regimento entrará em vigor após ser referendado pelas pré-conferências municipais. Jaboti, 27 de agosto de 2021. Eixo 1. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistencial no enfrentamento das desigualdades. Nossa, mas que eixo difícil, né? Vamos entender melhor o que ele quer dizer? O eixo 1, ele fala sobre proteção social não contributiva. Mas o que é a proteção social não contributiva? Para vocês entenderem, eu vou explicar o que é a Seguridade Social. Seguridade Social, 3 pilares fundamentais: Previdência, conhecida popularmente como INSS, a saúde, o SUS, e a assistência social. A Seguridade Social, ela está prevista na Constituição de 88. Esses 3 pilares são garantidos para que nós tenhamos a nossa segurança social. Então, a Previdência Social é aquele valor que é descontado, né? Ou que a gente tem que contribuir para ter acesso à aposentadoria, para ter acesso a benefícios, né? Como quando a gente tem um bebê e recebe o auxílio maternidade, quando a gente fica desempregado. Então, é um direito que nós temos que contribuir para ter acesso. Então, é um direito contributivo. Agora eu vou falar sobre o segundo eixo, o SUS. O Sistema Único de Saúde, ele é não contributivo. Ele é um direito universal. Todos têm direito a utilizar o SUS. A gente viu agora com a pandemia isso. O que aconteceu? Vieram as vacinas e toda a população brasileira teve acesso às vacinas através do SUS. Ninguém precisou pagar. O que isso quer dizer? Que o SUS é um direito universal. O terceiro eixo é o eixo da assistência social. O eixo da assistência social também é não contributivo. Nós não precisamos pagar para ter acesso aos benefícios da assistência social. Então, dentro desses 3 pilares, Previdência Social, SUS e SUAS, que é assistência social, o que é não contributivo? O SUS e o SUAS. Mas esta conferência é a conferência da assistência social. Então nós não vamos falar sobre o SUAS, nós vamos falar sobre a assistência social. Então no primeiro eixo, quando fala sobre um direito não contributivo, é sobre o SUAS, assistência social, que nós estamos falando. O primeiro eixo, ele fala que nós temos que garantir, então, a assistência social com equidade.
E o que é equidade? Equidade é igual a igualdade? Não, equidade não é igual a igualdade. Igualdade nos coloca todos no mesmo patamar, todos na mesma linha. A equidade não. A equidade é conforme a necessidade. Então, conforme a necessidade da pessoa, é onde ela tem direito a mais serviços. Eu falei para você, serve para bem do povo, né? Porque ali sai muita coisa boa ali, né? Ali sai, como diz outro, uma boa palestra, sai uma cesta básica para o povo, ali sai umas roupas para o povo, né? Então, o que a gente precisa, eles fazem para a gente, né? Para mim não me negaram nada. E eu não tenho que clamar desde lá não, de ninguém de vocês. Para mim tudo mora no meu coração. Eu acho que a assistência social é bom, sabe? Que a gente precisa de ajuda, vai lá, eles ajudam, né? Então, a pessoa, né, para atender as pessoas mais carentes, né? Eu acho que é muito bom, viu? A vantagem da assistência social em Jabuti, porque ajuda muito, né? Muitas coisas eles correm na assistência social, né? Então, quer dizer que a assistência social é muito importante na cidade, porque você vê muitas pessoas que necessitam de ajuda e correm na assistência social, né? É para fazer um Bolsa Família, uma coisa, tudo vai na assistência social, né? Então ali é muito importante a assistência social mesmo. Principalmente nesse tempo da pandemia, né? Tem ajudado muito a população mais fraca, né? Se a gente boa, todo amigo da gente, e quando eu acabando de dizer para você o que eu preciso lá, eles nunca negaram, né? Sim, para as pessoas que precisam, né? Que a assistência social ela atende muita coisa, né? E a gente já precisou e foi atendida, né? Tudo a gente tem a falar bem, né? Então a gente fica sem falar, porque cada vez que a gente vai lá é bem atendida, né? A gente não tem que reclamar, né? Mas veio se a polícia passar. Polícia Passar mais veio. O pai não passa, né? Nunca veio. Conselho tutelar. Sim, podia dar uma vistoria a mais, né? Que tá faltando, né? Isso é que eu sei. Vistoria no sentido do quê? Sim, correr mais, visitar mais, né? Isso que eu... Agora eu vou apresentar para vocês o eixo 2. Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federados para a garantia dos direitos socioassistenciais. Então, gente, financiamento e orçamento. Nós vamos falar sobre os recursos destinados à assistência social. Como cada ente federado vai fazer para distribuir esses recursos e para fazer com que esses recursos cheguem à população. Entes federados são os governos, governo federal, governo estadual e governo municipal. Cada um dessas 3 esferas de governo tem a sua responsabilidade de coparticipação dos financiamentos da assistência social. Eu vou explicar para vocês como cada ente ajuda nesse financiamento e delega os recursos para cada função específica. Cada recurso tem uma função específica. Cada recurso deve chegar de uma maneira dentro da política de assistência social. E é isso que eu vou explicar para vocês. O governo federal. Quais são os recursos que o governo federal disponibiliza para nós? O piso de proteção social básica, o piso de proteção de alta e média complexidade. O governo repassa os recursos de maneira fixa e mensal. Em Jabuti, nós recebemos do governo federal recursos para o bloco de proteção social básica, recebemos o piso fixo de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e recebemos também alta e média complexidade. Esses recursos podem ser pagos o que tanto? Pode ser pago uma porcentagem do salário dos funcionários que integram a equipe de referência da assistência social, que são a assistente social, psicólogo e pedagoga em Jabuti, as empresas que prestam serviços de oficinas que atendem a demanda de cada uma dessas esferas. Por exemplo, nós temos os oficineiros que atendem em prevenção de situações de vulnerabilidade
No caso, esses oficineiros trabalham no CRAS e no Centro de Convivência. E temos também os oficineiros que trabalham com famílias ou indivíduos que tiveram direitos violados, que são profissionais ligados ao CREAS. A gestão financeira, que é um recurso para garantir que a política de assistência social funcione corretamente, é o órgão gestor da política de assistência do município que faz essa distribuição e a organização desses recursos que eu estou falando para vocês. Aqui na cidade, é na Secretaria Municipal de Assistência Social, que é esse espaço ao lado do CRAS, onde eu e a Lia trabalhamos, que é feito essa distribuição dos recursos. O governo estadual. A contribuição do governo estadual é o Piso Paranaense da Assistência Social e os incentivos. O Piso Paranaense da Assistência Social é repassado mensalmente e é destinado à proteção social básica e também a benefícios eventuais. O que são os benefícios eventuais? É a cesta básica, o kit natalidade, o auxílio funeral. Isso são benefícios eventuais e estão garantidos por lei no município. O segundo recurso, que são os incentivos, o próprio nome já diz. O Estado é um incentivo que o Estado nos envia esporadicamente. Então, assim, não é todo mês um recurso certo, ele envia de acordo com as necessidades. Esses incentivos para que possamos destinar a demandas direcionadas, ou seja, vem esse incentivo por exemplo, para o serviço de convivência. Então, todo esse incentivo ele tem que ser gasto no serviço de convivência. Vem um incentivo para ser gasto com idosos. Então, nós vamos fazer oficinas destinadas à terceira idade com esse recurso de incentivo. Ou então, pode vir um incentivo para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Esse recurso só pode ser gasto com adolescentes em medida socioeducativa. Se vier o recurso e no momento nós não tivermos no município adolescentes em medida socioeducativa, esse recurso tem que ser devolvido. Lembrando que todos esses recursos são destinados a ações diferentes e cada um tem seu plano de ação, que é onde planejamos anualmente como iremos gastar, pois existe uma prestação de contas muito rigorosa para que possamos utilizar. Governo municipal. O recurso municipal, ele é gasto com a gestão do SUAS, com combustível, manutenção de veículos, benefícios eventuais, salários dos funcionários, que são disponibilizados diretamente no Fundo Municipal de Assistência Social, conforme as necessidades da Secretaria. Essas são as ações dos governos, tanto federal, estadual e municipal, que se destina o recurso da assistência social. A senhora comparece, usa o serviço ou não? Não. Nem sabe onde fica ou sabe? Ah, nem sei, porque eu nem uso. É? Para que deveria, na ideia da senhora, para que você acha que serve a assistência social? Ah, sei lá, porque a gente nem participa, né? Eu nem sei. Mas não tem ideia para que serve? Ah, para ver as pessoas que precisam. Ajudam e eu acho que dá conselho, né? Eu acho, na minha opinião. Eu acho isso bem. Eu frequento a Prova Parque, Jabuti, e eu acho que são todas pessoas bacanas, muito futebol. Não tenho o que reclamar. Eu acho que tem que melhorar. Quando as pessoas for ajudar alguém, tem que verificar se a pessoa realmente precisa. Muito bom, muito educativo para as crianças, excelente. Ensina muita coisa boa. O que você está sentindo falta nessa pandemia? Nossa, tudo, quando as crianças voltar para lá, dos estudos, porque estão sofrendo muito. Essas atividades em casa é muito complicado para eles. E aí sofrem muito, eu acho que é tudo perdido. Eu acho que devia melhorar assim, vir alguém, conversar com eles, dar uma assistência para eles, ensinar eles,
Não só a gente, mãe, fazer as coisas, porque a gente não dá conta de tudo sozinho. E isso fica tudo atrasado, daí eu acho que devia ser assim, um pouquinho mais. Olá, boa tarde, sou o Luciano, sou psicólogo aqui do CREAS e hoje estarei apresentando para vocês o terceiro eixo da nossa conferência. O terceiro eixo será abordado o controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Para esclarecer o que é esse negócio de controle social, o que vem ser esse negócio de controle social, a gente tem que voltar um pouco na história, né? E tudo começa há uns tempos atrás, quando o nosso destino, o destino de cada cidadão, era determinado por uma figura divina, né? Seja ele Deus, seja alguém, quem for, né? Mas se eu nascesse pobre, eu ia morrer pobre. Se eu nascesse rico, eu ia morrer rico. Se eu nascesse com uma profissão, eu ia morrer com aquela profissão porque eu aprendi com meu pai, enfim. O destino nosso do cidadão era determinado por esse Deus, por esse divino, né, por alguém aí. Só que tinha dentro da nossa sociedade, dentro da classe da sociedade, aqueles sujeitos que detinham o poder da riqueza, né? E aí a gente pode colocar um nome para esse sujeito de rei. Eles eram reis da sociedade, o rei da sociedade. E eles detinham a riqueza, eles detinham o poder, eles detinham toda a sua fortuna, né, dentro dessa sociedade. Nós, enquanto sujeito comum, sujeito que só servia para trabalhar, ficávamos com o resto da comida, o resto da riqueza, os restos das vestimentas, os restos gerais, né? E esse rei detinha todo esse poderio, né? Esse poder. E naquela época pensávamos que esse poder dessa figura chamada rei vinha da figura divina. Deus mandou ele lá, Deus colocou ele lá, Deus quer ele lá, Deus que mandou ele fazer isso. Mas esse sujeito mergulhado no seu poder começa a explorar. Então começa a explorar a sociedade. A sociedade começa a passar fome, a sociedade começa a viver em miséria e de repente vem um estralo na cabeça dos cidadãos. Mas será que Deus é isso mesmo? Será que Deus quer essa miséria que eu estou passando? Será que Deus, eu nasci para ser isso? Será que é isso que é ser Deus? Será que é isso que é ser o paraíso? Onde está esse negócio, né? Então a sociedade começa a ficar meio que indignada com isso. E aí os membros da sociedade vão passando isso, mostrando a sua indignação, mostrando o seu descontentamento, né? E chega um momento que a gente se rebela. Então a gente se revolta perante esse desmanzelo do rei com os seus membros ali, os seus grupos da sociedade, nessa sociedade. E nós nos rebelamos, nós nos reivindicamos, como se fosse nós sairmos às ruas contra o presidente, né? Naquela época nós saímos às ruas contra o rei. E a gente pega esse rei e coloca na guilhotina, a gente mata o rei. Foi isso que aconteceu na Revolução Francesa, a gente mata o rei. Quando a gente mata o rei, a gente mata aquela figura de poder, aquela figura de autoridade, aquela figura que coordenava, que dava as cartas. E aí nós ficamos pensando, e agora, o que a gente vai colocar no lugar? O que a gente coloca no lugar do rei? De 4 em 4 anos a gente faz essa mesma pergunta. E agora, o que eu vou colocar no lugar desse prefeito? E agora, o que eu vou colocar no lugar desse presidente? De 4 em 4 anos a gente faz essa questão. A única coisa é que a gente não mata mais a figura. Por quê? Porque a gente entra num estado mais humanizado, civilizado. Quando a gente mata o rei, a gente sai desse estado selvagem e entra para o estado civilizado. O que vai causar essa civilização? Quando a gente tira o rei e coloca um novo modelo de estado, um novo modelo de democracia, onde a gente pode trocar, onde a gente pode eleger, onde a gente vai votar, e a gente é que vai escolher, não é mais Deus que escolhe, somos nós que escolhemos agora quem vai assumir o poder ali.
E todo mundo tem acesso a isso, né? Todo mundo pode fazer isso. Não é mais aquela figura que passou de pai para filho, de filho para o outro, não sei o que, porque Deus mandou. Não, agora nós elegemos, nós escolhemos quem quer, nós elegemos quem vai nos representar lá. Então nós criamos esse estado onde há a eleição, onde eu posso votar isso. E aí, nossa sociedade reunida, a gente começa a decretar leis, o que pode, o que não pode. Antes só podia o que o rei queria, onde só podia o que a igreja queria. Hoje, agora não. Agora é o que a gente quer enquanto cidadãos, é o que a gente quer enquanto sociedade, o que a gente quer enquanto comunidade. Então as leis são criadas pensando na nossa sociedade. As leis são pensadas na nossa comunidade, né? Então nós, enquanto sociedade, estamos de olho nisso. Nós é que criamos isso. E nós que colocamos o eleitor, o candidato lá, e é ele que vai aprovar a lei de acordo com os nossos gostos, né? De acordo com o que a gente precisa. Óbvio que às vezes não dá certo isso, né? Óbvio que algumas pessoas que estão lá fazem para outra comunidade, não serve muito para mim, né? Mas você teve a sua chance de colocar alguém lá, você teve a chance de colocar algum representante seu lá, né? Em que vá representá-lo aqui, dentro desse estado, dentro dessa sociedade. Também podemos pensar que algumas coisas não mudaram. Exemplo: o rei passava o poder do rei para o filho, do filho ia passando e do filho ia passando. Ia passando de geração em geração. Algumas coisas no nosso mundo não mudou. Você vê governadores passando para os filhos, dos filhos passando não sei o que. Então a gente já vê uma classe de políticos que vai passando de geração em geração esse poder, né? E aí algumas coisas também a gente não faz mais. Reivindicar, lutar pelos direitos nossos, correr atrás pelos direitos nossos, como foi feito algumas vezes no passado. Hoje a gente larga e deixa e diz assim: é assim que Deus quer, é assim que deve ser, é assim que funciona. E não é assim, né? E não é assim. O Estado, as políticas públicas, as instituições, os departamentos, saúde, educação, assistência social, não é como Deus quer e não é como os políticos querem, é como a sociedade quer, é como a gente determina isso. Por isso existem os conselhos, né? Por isso existem as conferências, e essas que estamos passando por agora, da assistência social. É nesses momentos, ou em outros momentos aberto ao público, como a Câmara dos Vereadores, que vamos reivindicar os nossos direitos, que vamos reivindicar as nossas lutas, que vamos mostrar quais são os nossos desejos, quais são os nossos anseios, pensando não só no meu direito, mas no direito da comunidade. O que é bom para as nossas crianças, o que é bom para os nossos adultos, o que é bom para os nossos idosos, o que é bom para a comunidade, o que é bom para a cidade, o que é bom para trazer emprego, o que é bom para lazer, cultura, e pensando sempre na qualidade de vida, sempre pensando no nosso bem-estar e não determinando o que o outro vai falar para mim o que é bem-estar, não esperando que venha o outro trazer para a gente. Não, esses momentos de conferência é quando a gente vai lá solicitar, ou não é nem solicitar, mas reivindicar os nossos direitos que está determinado pela Constituição. Direito de uma boa educação, direito de alimentação, direito de transporte, direito de trabalho, né? Direito da assistência, né? E direito de a universalidade da saúde, né? Da descentralização, daí para os bairros, a saúde, né? E temos vários e inúmeros outros leis que está determinado, né? Dentro dos estatutos, dentro das normas, dentro das constituições. Esse trabalho nós deveríamos nos apropriar e ver o que é que eu preciso, né? O que é bom para nós, o que é bom para a nossa sociedade, o que é bom para a nossa comunidade. Então, foge daquele pensamento assim: eu vou votar no fulano porque eu quero ganhar um saco de cimento. Você não está fazendo nada, né? Não está servindo para nada isso. Por quê? Porque você não está pensando no bem da sociedade, você não está pensando no bem da comunidade, você muito menos está pensando nos seus direitos. Você só está trocando o seu voto, vendendo o seu voto, e está vendendo muito barato, porque um saco de cimento não representa nada perante de toda
a possibilidades, os poderes que nós temos os direitos, né? Então, quando a gente derruba esse rei e instaura um novo Estado, que é esse Estado que a gente tem, o democrático, das eleições e tudo mais, nós somos responsáveis por o destino da nossa cidade, nós somos responsáveis pela nossa comunidade. E aí nas conferências a gente tem que fazer isso, levantar a bandeira da sociedade, levantar a bandeira da comunidade, levantar a bandeira da minha família, para que o Estado organize ações, planeje projetos, execute, né, pensando que nessa qualidade de vida da nossa sociedade. E aí vem esse terceiro eixo, o controle social. Esse eixo do controle social é como nós, enquanto sociedade, iremos controlar as ações do Estado. Como nós iremos controlar a assistência social, as políticas da assistência social, né? Não é deixar lá para a secretária, não é deixar lá para a gestora, não é deixar lá para o psicólogo, não é deixar lá para a assistente social, não. Como nós vamos nos organizar e quanto eu, sociedade, vou estar de olho no que está acontecendo, quando eu, sociedade, estarei atento ao que está acontecendo, eu estarei sabendo do que está acontecendo. Isso é importante para saber se tudo aquilo que a gente pensou e planejou está sendo executado, né? Se a gente pede um parquinho, que eu sei que é muita solicitação de várias pessoas aí, que também não sei se é uma questão da assistência social, a gente tem que averiguar isso no nosso direito, né? Se a gente solicita isso, né, a gente tem que saber por que não está sendo feito? Por que não foi feito ainda? Né? Qual é a demora? Né? Ou se foi feito, por que foi feito desse jeito? Por que foi feito assim, o assado? Né? Então isso não é uma crítica ao Estado, não é uma crítica aos governantes, mas é uma preocupação nas políticas, pensando que essas realizações serão em prol da sociedade. Nós temos que entender que governantes, né, que estão aí, esses políticos que estão aí, devem nos servir, pensando no nosso bem-estar, pensando na nossa qualidade de vida, e não estão ali porque caíram de paraquedas ou estão ali porque Deus mandou. Não, eles estão ali para trabalhar para a gente, né? E para isso que nós elegemos eles. Por quê? Porque eles estão ali, foram eleitos para trabalhar para a sociedade, e nós, enquanto sociedade, temos que estar atentos a isso, nós temos que ficar de olho nisso. Esse eixo de controle social é como a gente pode fazer isso. A gente pode exigir relatórios, né? A gente pode exigir explicações sobre qual é o nosso serviço, a gente pode explicar no site, um site de transparência, né? A gente pode solicitar relatório das finanças, de onde o dinheiro está sendo investido, onde o dinheiro está sendo gasto, quais são os investimentos, né? A gente pode exigir as oficinas, se está acontecendo ou não, por que ela parou, por que ela continua, né? A gente pode ficar de olho no próprio oficineiro também, né? Como que é a atuação dele, como que é a prática dele, se está condizente com a oficina, se está condizente com os objetivos da assistência social. Então esse papel não é um papel de fofoca, de sair falando para a vizinha, não é um trabalho de ficar falando à solta em casa, né? Não é um trabalho de ficar soltando em Facebook, soltando em site matérias, fake news, sem saber a realidade. Se você quer saber a realidade, você tem que ser participativo. Se você quer saber como as coisas acontecem, você tem que estar atento ali, você tem que estar por dentro das coisas, né? E não adianta achar que um direito não foi realizado e soltar no Facebook. Você nem sabe se isso é um direito determinado ou não. Então você acha que para mim tem que ser bom isso, mas você nem sabe se isso é bom para você, de acordo com pensando no social, pensando no coletivo. Então não é o seu desejo, não é o que você quer, é o que a sociedade precisa em prol da comunidade. E óbvio que pensando na comunidade a gente pensa em você, né? Não é o seu muro, não é o seu saco de cimento, não é as suas questões, é uma questão do coletivo. Hora ou outra a gente pode até realizar os seus objetivos, os seus desejos, né? Se você precisa de uma cesta básica, óbvio que a gente vai tentar contribuir com isso, porque é uma função do Estado. A gente não está dando, a gente não é misericordioso, né? Não, é um direito seu,
de ter essa alimentação, né? Então, se você, enquanto indivíduo, precisa dessas algumas questões, de algumas coisas, então você tem que mostrar para nós essa solicitação, né? A gente tem que saber do que você precisa, e aí você traz para a gente dentro das conferências, você traz para a gente vindo até o CRAS ou o CREAS, você traz para a gente saber de qual é essa manifestação, e não é através de Facebook, não é através de Instagram, não é através de redes sociais. A gente vai ficar sabendo do que acontece, do que você precisa, é através das conferências, é através da sua participação. Então você tem que estar envolvido com a assistência social, envolvido com a educação, envolvido com a saúde. Para quê? Para que você esteja atento ao que está sendo determinado, o que está sendo realizado, o que não está sendo realizado. E aí você começa a saber das coisas e não imaginar que é assim, ou não, eu acho que é assim. Se você acha, você não tem que achar nada, você tem que ter certeza das coisas. E aí, para ter certeza, você tem que pesquisar, você tem que se comunicar, você tem que conversar, você tem que perguntar, você não tem que rodar baiana, você não tem que sair quebrando tudo, você tem que ir lá compreender o outro, compreender as situações, compreender as políticas, compreender como funciona. Então esse terceiro eixo é para você, é um convite a você participar, a você vir até aqui e entender como funcionam as coisas. E aí, se você mostra uma reivindicação, se você mostra um descontentamento, é por aqui que a assistência compreenderá isso, né? Sabendo que a comunidade está de olho no que a gente está fazendo, saber o que a comunidade precisa, saber o que a comunidade exige. Não é só adulto, o que a criança precisa, o que o adolescente precisa, né? Eu já passei da fase da adolescência, então eu não tenho a mínima ideia o que o adolescente precisa. Eu não tenho filho, então eu não tenho a mínima ideia o que uma criança precisa. Quem vai saber disso? Os pais, vocês, né? Vocês adultos que têm filhos aí, traga pra gente o que a gente precisa saber, e aí você fica de olho por que a gente está fazendo, se a gente está fazendo, se tem oficinas para crianças, se tem oficinas para adolescentes e tudo mais. É dessa forma que nós, enquanto comunidade, pensaremos na cidade. Eu, enquanto psicólogo da assistência social, também faço parte da cidade, eu também faço minhas reivindicações, eu também exijo uma rua bem asfaltada, eu também quero que o caminhão de lixo colete o meu lixo, eu também quero uma educação de qualidade para as crianças aqui, eu também queria uma quadra lá na Vila 15, eu também queria lazer, mais esportes, eu também queria teatro, mais cultura, enquanto eu queria, enquanto sociedade, vejo que isso é importante para o lazer, não só trabalho, a vida não é só trabalhar, então a gente precisa dessas questões, a gente precisa mais de qualidade de vida, a gente precisa de teatro, a gente precisa de show, a gente precisa de música. Enquanto cidadão, eu também reivindico, né? Mas a minha reivindicação é dentro da política pública, é dentro das políticas, é dentro das conferências, é lá que eu vou pedir, é lá que eu vou exigir o meu direito, não é através de Facebook, não é através de falando para a vizinha, não é no salão de beleza, não é com os amigos no bar, né? Eu vou reivindicar no lugar exato, na hora certa, no momento certo e para as pessoas certas. Pense nisso, para as pessoas certas, não é para qualquer pessoa, né? É para a nossa comunidade que a gente vai pensar isso. E aqui a gente colocou lá, esses sujeitos que irão, são responsáveis pela sua execução. Controle social é controlar a sociedade através pelas suas políticas públicas. Como a gente vai controlar isso? Como a gente vai cuidar? Essa palavra controlar é meio forte, mas é como a gente vai cuidar disso. Como a gente vai ver se está sendo realizado, se não está sendo realizado isso. Só existe uma forma. A sociedade participando, vindo aqui, né? Vem até a assistência. E muitas vezes o discurso da assistência que é para pessoa carente, é para pessoa que precisa, é para pessoa pobre. Negativo, é para todo cidadão que precisa. A assistência social é para todos, não é para só a sociedade carente, não é só para aqueles que precisam de cesta básica, não, são todos que dela precisam. Enfim. Então, tragam as suas reivindicações, participem da assistência social. Eu acho que assim, divulgar mais o trabalho que está sendo feito,
dentro de algum aplicativo dentro do município, não, Facebook, é o que a gente sempre vê, porque tem gente que não tem acesso. Hoje todo mundo tem acesso, mas tem muita gente que não gosta, porque tem muita briga, muita, sabe? Entendi. Então tinha que ter um aplicativo dentro do governo que atenda, que todo mundo... Assistência social para ajudar as pessoas que acho que não tem condições de aposentar, ou gente que não tem condições para eles ajudar, né? Acho que é uma ajuda que no meu entender, acho que é isso, né? Eu acho que é isso, não pessoa é isso, acho que tem idade, não tem nota para aposentar, essas coisas, acho que isso que pelo LOA lá, eles têm, eu não sei, é um sistema que eles têm ali, né? Eu acredito que está sendo uma coisa boa, né? Mas eu não tenho muito entendimento sobre isso, né? Porque a gente participa muito pouco e agora a gente, por causa da pandemia, a gente está mais afastado, não está participando muito, né? Sim. Eu acho que essas seriam, talvez, a educação, saúde, né? Atendimento aos idosos também, que daí já faz parte mais da saúde, né? Mas não deixa de ser assistência social também. Interligado, certo? Então, nosso bairro aqui precisa de uma caixa d'água, tá caindo essa caixa d'água, né? É uma coisa que é da saúde, né? Então, um tratamento de água aí, não é possível. Se a assistência quiser, eles podem ajudar a gente muito. Em que, por exemplo? Principalmente em área de plantio de verduras, em área de água, que a gente está com um problema na água, até eu acho que vocês devem saber. A gente tinha uma mina muito boa e agora foi feito um negócio aí na estrada e a nossa mina ficou danificada. Então ela não tem água igual tinha antigamente, que era uma água cristalina, bonita, né? Agora no momento... Pode estar sol, pode estar chuva, ela continua sendo uma água amarela, não dá para o uso. Então, eu ainda tenho um pouquinho de facilidade, tenho carro, tenho como se locomover até a saúde, né? Tem gente que às vezes não tem, então poderia, talvez para outras pessoas, a assistência social fornecer esse tipo de atendimento também, né? Eu acho que eles deveriam ir mais nas casas, visitar as pessoas mais carentes, né? E ver quem realmente mais precisa. Então, teria que, acho que a assistência social, talvez, buscar lá em cima, né? Junto aos governos, né? O INSS, alguma situação de poder ajudar essas pessoas que eu acho que ela é merecedora. Uma mulher que trabalhou 74 anos, acho que poderia hoje ter um pouquinho já, alguém, vamos fazer uma aposentadoria, vamos afastar a senhora, porque isso está precisando, isso é uma coisa. Boa tarde, meu nome é Rafaela, sou assistente social do CRAS e eu vou passar para vocês o eixo 4 da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social. O eixo 4 aborda a gestão e o acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. No decorrer do vídeo, eu vou explicar sobre esses assuntos que estão relacionados à assistência social. As seguranças socioassistenciais são divididas em 5: acolhida, convívio e vivência familiar, autonomia, renda, apoio e auxílio. Articulação. Articulação trata-se de envolver as redes, as diversas políticas públicas, principalmente da área da saúde, assistência social, educação e habitação, para a garantia do acesso aos direitos aos indivíduos e famílias. Os serviços são ofertados pelo CRAS e CREAS, na proteção social básica e na proteção especial de média e alta complexidade. Os serviços são o PAIF e o PAEF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem como objetivo a superação das situações de vulnerabilidades sociais e de risco social e de violação de direitos, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os benefícios são divididos em 2: benefícios eventuais ou temporários, que são o auxílio natalidade, auxílio funeral, as cestas básicas
e o aluguel social, e os benefícios de caráter continuado, de transferência de renda. Entre eles temos o BPC, benefícios de caráter continuado. Entre eles temos o BPC, benefício de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência, o programa de transferência de renda Bolsa Família e o programa Nossa Gente Paraná. Acolhida, provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e ação profissional conter. A segurança socioassistencial de acolhida deve conter condições de recepção, um espaço, um ambiente adequado, com um atendimento de qualidade, uma postura profissional pela equipe técnica, tanto do CRAS como do CREAS, respeitosa, ética, mantendo o sigilo profissional que garanta aos usuários, transmita segurança e confiança. Escuta profissional qualificada. A equipe técnica do CRAS e CREAS tem que estar capacitada e ela é composta pelo assistente social, psicólogo e pedagogo. Repasse de informações e orientações. Essas informações têm que ser repassadas às famílias e indivíduos, orientando sobre os seus direitos e como acessá-los. Estabelecimento de referência e contra-referência. O atendimento tem que ser feito de forma integral, atendendo todas as demandas da população. Concessão de benefícios, tanto os benefícios eventuais como os benefícios de transferência de renda, de caráter continuado. BPC, Bolsa Família, Programa Nossa Gente Paraná. Aquisições materiais, econômicas, sociais, políticas e culturais. Essas aquisições são feitas através dos serviços ofertados, como oficinas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atende crianças, adolescentes, idosos, o PAEF e o PAEF. E também temos a abordagem em territórios de maior vulnerabilidade e de incidência de situação de risco. Ou seja, o nosso serviço é pautado também na busca ativa. Precisamos conhecer os territórios, conhecer a realidade em que os indivíduos e famílias estão inseridos para propor ações que de fato atendam à demanda da população. Segunda, segurança socioassistencial, convívio ou vivência familiar, comunitária e social. Oferta de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. Esse serviço é ofertado pelo CRAS através do PAEF, do PAEF, acompanhamento familiar, orientação à família e encaminhamentos, grupos e reuniões e ofertas de oficinas técnicas e profissionalizantes. Renda, segurança de renda, operada por meio da concessão de auxílios e da concessão de benefícios continuados nos termos da lei para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Exemplos: o BPC, que é o benefício de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência. Para acessar esse benefício, tem que estar inscrito no cadastro único e com o cadastro atualizado, há menos de 2 anos. Tem critérios de renda para sua concessão. Atualmente, a renda para acessar esse benefício é de 1/4 do salário mínimo, podendo ter a possibilidade de acessar também através da ACP, uma ação civil pública que permite aos beneficiários comprovar gastos médicos que comprometam a renda, e daí esses gastos são abatidos no valor que ultrapassar. Programa Nossa Gente Paraná é um programa também de transferência de renda, em que as famílias elas recebem um acompanhamento familiar feito pela equipe técnica do CRAS e CREAS, e essas famílias que são beneficiárias do programa têm acesso prioritário às políticas públicas, principalmente na área da educação, habitação, saúde e assistência social. Essas famílias elas são incluídas no programa não só pelo fator renda, mas por diversos fatores. BPC, benefício de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência. O BPC é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado por diversas leis,
como a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que asseguram o valor de um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que se encaixem nas regras do programa. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. BPC para pessoas com deficiência. Para a pessoa com deficiência de qualquer idade, pessoas que apresentam impedimentos de longo prazo, de no mínimo 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Para acessar o benefício, é necessário que a pessoa portadora de deficiência apresente atestados médicos, laudos, exames, receitas. Essas documentações médicas têm que ser preferencialmente de um médico especialista na área da deficiência e que atenda pelo SUS. Comprovar ser de baixa renda. A renda per capita familiar para concessão do BPC é de 1/4 do salário mínimo, podendo, através da ação civil pública, comprovar gastos médicos e, nesses casos, a pessoa consegue acessar o benefício mesmo ganhando mais de 1/4 do salário mínimo. Apresentar o cadastro único. É obrigatório a inscrição no cadastro único, o cadastro tem que estar atualizado há menos de 2 anos e todos os membros da família é obrigatório ter CPF. Também temos o BPC para idosos com 65 anos ou mais que seguem as mesmas regras de concessão. Programa Bolsa Família. É um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. Objetivos do programa: combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, combater a pobreza e outras formas de privação das famílias, promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial saúde, educação, segurança alimentar e assistência social. Condicionalidades do programa Bolsa Família. As condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público nas áreas de educação, saúde e assistência social para continuidade no recebimento dos benefícios do Bolsa Família. Na área de educação, os responsáveis devem matricular as crianças e os adolescentes de 6 a 17 anos na escola. A frequência escolar deve ser de pelo menos 85% das aulas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos, durante o período letivo. Na área de saúde, os responsáveis devem levar as crianças menores de 7 anos para tomar vacinas recomendadas pelas equipes de saúde e para pesar, medir e fazer o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, a cada 6 meses, conforme calendário de acompanhamento. As gestantes devem fazer o pré-natal e ir às consultas na unidade de saúde. Segurança socioassistencial. Autonomia. Exige ações profissionais e sociais para o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo da cidadania, a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão e a cidadã, a família e a sociedade. O exemplo: acesso à saúde, educação, documentação civil, habitação, geração de trabalho, emprego e renda. Segurança socioassistencial, apoio e auxílio. Quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos. Exemplos: são ofertados pelo CRAS o auxílio funeral, o auxílio natalidade, a cesta básica e o aluguel social. Todos esses auxílios, eles têm critérios para sua concessão. As políticas públicas da assistência social são aplicadas em todo o território de Jabuti, tanto na área urbana como na área rural, em diversos bairros, como Água Branca, Serrinha, Barra Seca, Erval, Pires, todos os bairros. Por isso, é preciso conhecer para intervir. É preciso conhecer as habilidades, as potencialidades, os problemas sociais, as questões, para conseguir propor ações, projetos, oficinas e serviços voltados às demandas da população.
A Política de Assistência Social de Jabuti contempla 2 serviços, o CRAS e o CREAS. O CRAS é a unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Proteção social é a garantia de inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco, inserindo-os na rede de proteção social local. A proteção social é hierarquizada em básica e especial. Proteção social básica. A proteção social básica é um conjunto de serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Ações preventivas. O termo prevenir tem o significado de preparar, chegar antes de e tem como exigência uma ação antecipada, baseada no conhecimento do território, dos fenômenos e suas características específicas, culturais, sociais e econômicas, e das famílias e suas histórias. Ações protetivas. Significa centrar esforços em intervenções que visam amparar, apoiar, auxiliar, resguardar, defender o acesso das famílias e seus membros aos seus direitos. Ações proativas. Tomar iniciativa, promover ações antecipadas ou imediatas frente a situações de vulnerabilidade e risco, não esperando que a demanda bata à sua porta. Dentre as ações ofertadas no CRAS estão as campanhas de combate ao trabalho infantil, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, campanhas de prevenção ao suicídio e à violência doméstica. A quem se destina a proteção social básica ofertada no CRAS? Pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, acesso precário ou nulo de serviços públicos e fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social. Além do CRAS, temos o CREAS, que é a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. O CREAS organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado. O objetivo é contribuir para a construção, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social por violação de direitos. Os tipos de violações de direitos: violência física, psicológica e negligência, abandono, violência sexual, situação de rua, trabalho infantil, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, afastamento do convívio familiar, discriminação em decorrência da orientação sexual, raça e etnia, descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos, dentre outras. Proteção social especial de média complexidade. Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático e monitorado, tais como serviço de orientação e apoio sociofamiliar, plantão social, abordagem social, cuidado domiciliar, serviço de habilitação e reabilitação da comunidade das pessoas com deficiência e medidas socioeducativas em meio aberto, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Por fim, a proteção social especial de alta complexidade. Garantem proteção integral, moradia e alimentação, higienização e trabalho protegido para as famílias e indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar ou comunitário, tais como atendimento integral institucional, casa-lar, república, casa de passagem, albergue, família substituta, família acolhedora e as medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, semi-liberdade, internação provisória e sentenciada. O serviço ofertado pelo CREAS de alta complexidade da Casa-Lar é feito através de convênio entre as cidades de Jabuti, Pinhalão e Tomazina.
na Casa Lar atendem crianças e adolescentes. Algumas dessas instituições, como exemplo o albergue, não temos no nosso município porque somos de pequeno porte. Só existem em municípios de médio e grande porte esses atendimentos. É preciso destacar que a assistência social é responsável por ações de prevenção, de proteção social e pelo provimento de um conjunto de garantias ou seguranças sociais que cubram, reduzam ou previnam exclusões, riscos e vulnerabilidades sociais, bem como atendam às necessidades emergentes ou permanentes decorrentes de problemas pessoais ou sociais de famílias e indivíduos. Essas garantias se efetivam pela construção de uma rede de proteção social, conjunto de programas, projetos, serviços e benefícios voltados ao atendimento da necessidade social da população usuária da assistência social. Quadra, parquinho para as crianças, e uma pracinha, né? Minas não vai, outros lugares tem, então eu gostaria que tivesse, né? Agora, sobre a rua aqui, eu queria que ajeitasse melhor essa bagunça aí, que não... né? É a única coisa que incomoda nós, esses tempos atrás estava entrando água, tudo aqui dentro, aqui, ó, dentro de casa, que ó, não podia chover pesado, é só dar uma chuva pesada, a água descia de lá, vinha tudo aqui. Entrar até na sala, eu levantei para ir no banheiro no meio da noite, sem formato de chuva. Levantei para ir no banheiro, quando eu abri a porta do quarto para vir pro banheiro, nossa, estava inundada a sala de água. Pra eles brincar, né? E também a pracinha, né? De transporte, que em todo lugar tem, né? A gente gostaria que tivesse. Ter mais cuidado com as nossas crianças. A assistência social ela envolve não só a parte material, em questão, as pessoas pensam que a assistência social é apenas para dar cesta básica, alimento ou até roupas. Mas a assistência social da nossa cidade, ela envolve muito mais do que isso. Ela envolve tratamentos ali, vamos dizer, emocionais, tratamentos físicos, e é uma parte, a melhor parte e é o que mais tem que se trabalhar numa cidade, principalmente numa cidade pequena. O apoio da nossa cidade aqui é da assistência social, ela envolve muito as crianças, isso é muito interessante. Então ter projetos realmente como tinha anteriormente com as crianças após pandemia, com os idosos, com as pessoas carentes, ou até mesmo pessoas, não digam carentes, mas às vezes precisam de um carinho diferenciado. A assistência social vai ajudar bastante. Fazer uma visita, né, ao CRAS, conversar com os profissionais, ou até mesmo vocês profissionais estar fazendo até mesmo um videozinho e mostrando todos os projetos que vocês têm, todos os trabalhos que vocês fazem, para a população ficar interagido do assunto do que está acontecendo. Para as pessoas aí da nossa cidade, um apoio, eu vejo muitas crianças para ruas, muitas crianças que estão se perdendo. Lógico que diferente da nossa época, as crianças hoje vivem em outro mundo, mas ter um apoio um pouquinho mais aí para essas crianças, por mais que seja de uma maneira regrada devido à condição do Covid, e ajudar bastante na evolução dessas crianças lá no futuro. Eu posso dar uma nota 9 para a assistência social de Jabuti hoje. Não estou totalmente, como eu posso dizer, entendida ali, né, dentro da... Não tive o prazer de fazer uma visita ainda na assistência social e saber de todos os projetos que tem. Mas das pessoas que eu atendo aqui no meu comércio, do que eu vejo falar do povo, está indo tudo muito bem, né, principalmente com as pessoas carentes aí da nossa cidade. Eixo 5. No eixo 5, nós vamos falar sobre calamidade pública. Eixo 5. Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergência.
E o que são situações de calamidade pública? São situações que afetam a população. Todos vocês lembram, há alguns anos atrás, houve uma chuva muito forte aqui no município, onde alagaram várias casas, muitas famílias perderam tudo. Isso é um exemplo municipal que nós vivemos de calamidade pública. Outro exemplo é o do ano passado, que houve em março a entrada, né, no Brasil e que chegou até nós do coronavírus, Covid-19. Nosso município também entrou em estado de calamidade pública. O que quer dizer? É um estado onde muitas pessoas precisam dos serviços públicos, tanto saúde quanto assistência social. Então o município decreta o estado de calamidade pública para que ele possa se preparar para atender a população. E qual que é a função da assistência social dentro do estado de calamidade pública? A assistência social, nesses contextos, vai atuar para garantir que as pessoas tenham seus direitos preservados. Por exemplo, os direitos da assistência social. Em estado de calamidade pública, não são criados direitos que já não existem em leis. O que a gente faz é o trabalho para garantir que todas essas pessoas que estão sendo prejudicadas tenham seus direitos garantidos. Então a gente vai vai garantir que as necessidades básicas dessas famílias sejam atendidas, vamos incluir essas famílias nos programas sociais do governo que já existem, com rapidez. O que pode acontecer no estado de calamidade pública? Uma flexibilização. Um exemplo que nós tivemos no município no ano passado. Houve uma flexibilização com as questões de benefícios eventuais de cesta básica. Nós distribuíamos uma quantidade de cesta básica e houve um aumento de pedidos devido à pandemia. Então, houve uma flexibilização na questão das cestas básicas. Houve um aumento que permanece até hoje, pois mais pessoas estão precisando desse benefício eventual. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou a pedagoga aqui do CRAS e vamos falar para vocês as propostas que foram destacadas para nós para a conferência. Eu sou a Aline, estagiária de psicologia, e eu vou estar ajudando a Dani a mostrar cada eixo da nossa conferência. Eixo 1. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Propostas de prioridade para o município. Primeira, criar espaços que oportunizem o convívio social dos diferentes grupos sociais. Segunda, ação que possibilitem um maior envolvimento entre as secretarias municipais, uma parceria entre a rede para um atendimento com equidade. Terceira, capacitação para todos os profissionais do SUAS, atentando para as especificidades de cada categoria. Quarta, formalizar no SUAS Web a Escola de Educação Especial, a APAE, como centro-dia do município. Quinta, fazer uma pesquisa com os usuários da política de assistência social para trazer oficinas que atendam às demandas deles. Propostas de prioridades para o Estado. Primeira, articular a política pública de assistência social com as outras políticas públicas para garantir às famílias o acesso aos seus direitos. Segunda, sistematização de acompanhamento às famílias de pessoas com deficiência no sistema do programa Nossa Gente Paraná, rede socioassistencial, de maneira a contribuir para o fortalecimento das mesmas. Terceira, capacitação para todos os profissionais do SUAS, atentando para as especificidades de cada categoria. Propostas de prioridades para a União. Capacitação para todos os profissionais do SUAS, atentando para as especificidades de cada categoria. Eixo 2.
financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos, corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Prioridades para o município. Primeiro, maior divulgação dos gastos públicos e aplicabilidade dos recursos dos SUAS municipais. Segundo, garantir o cumprimento da NOB-RH em todos os equipamentos, gestão e rede socioassistencial. Terceira, assegurar repasse financeiro para os trabalhos em rede. Quarto, definir parâmetros de financiamento de serviços conforme níveis de prioridades. Quinto, concurso público para a equipe técnica do SUAS. Prioridades para o Estado: assegurar repasse financeiro para os trabalhos em rede e garantir o cumprimento da NOB-RH em todos os equipamentos, gestão e rede socioassistencial. Prioridades para a União: garantir o cumprimento da NOB-RH em todos os equipamentos, gestão e rede socioassistencial. Ampliar e garantir o financiamento destinado aos SUAS, a fim de primar pela qualidade e continuidade dos serviços ofertados. E assegurar repasse financeiro para os trabalhos em rede. Eixo 3. Controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Propostas de prioridades para o município. Primeira, que o município busque maior integração informativa com a população sobre o SUAS, fazendo ampliar o conhecimento sobre a política de assistência social e as capacidades emancipatórias presentes nas ações que são oferecidas em formas de programas, projetos e serviços. Segunda, disponibilizar aos usuários informações quanto aos serviços da assistência social. Terceiro, fomentar o encontro e o diálogo do Conselho de Assistência Social. Quarto, ampliar a participação dos usuários do BPC no acesso ao serviço do SUAS. Quinto, informar os usuários sobre direitos e benefícios das políticas da assistência social. Sexto, incentivar a participação da população nas políticas de assistência social. Propostas de prioridade para o Estado. Que o Estado priorize maior integração informativa com a sociedade sobre o SUAS, fazendo ampliar o conhecimento sobre a política de assistência social e as capacidades emancipatórias presentes nas ações que são oferecidas em formas de programas, projetos e serviços. Proposta de prioridade para a União. Que a União priorize maior integração informativa com a sociedade sobre o SUAS, fazendo ampliar o conhecimento sobre a política de assistência social e as capacidades emancipatórias presentes nas ações que são oferecidas em formas de programas, projetos e serviços. Eixo 4. Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. Prioridades para o município. Primeira, novas oficinas voltadas a rendas alternativas para as famílias. Segunda, ampliar o espaço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Terceira, fortalecimento da rede de atendimento aos usuários das políticas públicas municipais para melhorar a qualidade dos serviços ofertados. Quarto, inserir na grade escolar do município conteúdos referentes ao controle social e participação dos conselhos. Quinto, divulgar os serviços oferecidos pelo CRAS e CREAS através de panfletos e redes sociais. Prioridades para o Estado. Primeira, fundo para a construção do espaço de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Segundo, aumento no valor pago de programa de transferência de renda do Nosso Agente Paraná. Terceiro, divulgar os serviços oferecidos pelo CRAS e CREAS através de panfletos e redes sociais. Prioridades para a União. Fundo para a construção do espaço de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Segundo, aumento no valor pago do programa de transferência de renda do Bolsa Família. Eixo 5. Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. Prioridades para o município. Primeiro, campanhas de proteção e prevenção à pandemia do Covid-19. Segundo, criar estratégias no enfrentamento de calamidades públicas. Terceiro, capacitação da equipe técnica no enfrentamento às situações de calamidade pública. Quarto, recursos materiais para prevenção e combate às calamidades e situações de emergência. Quinto, ampliação de recursos financeiros em momentos de calamidades e situações de emergência. Sexto, articular as diversas políticas públicas municipais no trabalho em rede em situações de calamidade pública. Propostas de prioridade para o Estado. Considerar a equipe técnica da assistência social como profissionais de linha de frente, sendo prioritários no recebimento de vacinas e atendimentos dos serviços públicos. Segundo, capacitação da equipe técnica no enfrentamento a situações de calamidade pública. Terceiro, recursos materiais para prevenção e combate às calamidades e situações de emergência. Propostas de prioridade para a União. Considerar a equipe técnica da assistência social como profissionais de linha de frente, sendo prioritários no recebimento de vacinas e atendimento dos serviços públicos. Essas foram as propostas da nossa 13ª Conferência da Assistência Social no ano de 2021. A gente agradece a participação de vocês e damos aqui por encerrada a nossa conferência. Muito obrigada.